Fala pessoal, seja muito bem-vindo à aula da Smarts. Como você vai usar o aplicativo Smarts ao seu favor na sua loja de roupa para que você possa faturar muito mais, entender todos os dados da sua empresa. Então, o primeiro passo depois que você compra é colocar os seus dados de login para que você possa acessar o software. Então, você clica em login e eu vou explicar de forma bem rápida como que o aplicativo funciona e fazer um tour pelo aplicativo. Então, nós nessa parte esquerda do menu, nós temos os dashboards, onde você tem alguns dados da sua empresa, como dinheiro deixado na mesa, faturamento calculado, lucro, despesas de vendas, despesas fixas, custos variável, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. E aqui em cima você pode puxar o período que você quer analisar o dashboard. Então, eu vou puxar o período de setembro. Olha o tanto de dinheiro deixado na mesa no mês de setembro, que pelos cálculos da Smarts você consegue precificar melhor para faturar essa quantidade a mais do que você já está faturando. Então, aqui você pode escolher qualquer período que você quer ver o dashboard. Na parte do menu esquerdo tem a parte de produtos, onde você pode cadastrar produtos. Eu vou ensinar como que cadastra os seus produtos. Aqui tem os produtos já cadastrados. Mais abaixo você tem a parte de análise e comparações. Então, você pode analisar e comparar todos os períodos, todos os meses e períodos que você já criou. Nós temos mais abaixo aqui na parte de simulação, onde você pode simular um período de uma Black Friday, quanto que você vai faturar caso você venda X, quanto você precifica melhor o Dia das Mães, um exemplo. Você faz uma simulação para você ver o quanto você pode faturar nessa data sazonal. Aqui tem a parte mais importante abaixo das simulações, que são os períodos. E essa aula ela vai ser basicamente exclusiva voltado para a criação do seu primeiro período. Se você não criar o período, você não vai conseguir ver os dashboards da sua loja. Abaixo de período tem a parte de usuário, onde você consegue colocar usuários para mexer no software junto com você. E temos a parte de suporte. Se você tiver qualquer dúvida, é só mandar um WhatsApp ou um e-mail. Então, vamos lá. A primeira parte, como eu disse, é fazer a criação do período. Eu preparei um documento para que fique mais fácil essa criação do período. Então, o que é um período, João? O período, ele é o mês analisado. Então, se você comprou, hoje nós estamos gravando essa aula 21 de maio. Se eu comprei o aplicativo hoje, eu vou analisar o período de abril, para mim entender o que eu devo precificar melhor para vender melhor esse mês. Então, o período também é um intervalo dos dados e a base dos cálculos. A Smarts funciona baseada em períodos. Então, você tem que criar períodos todos os meses para você analisar os dados da sua loja e, consequentemente, faturar muito mais. Então, você escolhe o mês que quer analisar para entender exatamente como a sua loja performou naquele intervalo. E detalhe, pessoal, se os dados forem errados, toda a sua análise vai ficar errada. Então, você tem que colocar todos os dados importantes que são relevantes para o período. Bora lá! Você vai entrar no seu aplicativo, provavelmente você já vai cair na tela de dashboard. A primeira coisa que você faz é clicar aqui no menu esquerdo em períodos. Como você nunca criou um período, então você não vai mexer com copiar base existente nem importar arquivos. Você vai clicar em manualmente. Crie um período com a base vazia e adicione manualmente os produtos. Próximo passo, você vai colocar o nome do período, que eu já tenho um nome salvo. Período mês de abril, do dia 1/4 ao dia 30/4. Então, aqui, ó, você vai selecionar o mês de abril, 1 de abril, clica no lapisinho, abril,
30 de abril. O nome, você vai sempre colocar o nome do mês, aí você coloca período, o mês e a data de análise. Você pode fazer análise de 15 dias, de 2 meses, semestralmente, anualmente. Próximo passo é você colocar a sua margem de lucro desejada. Então, você vai colocar a margem que você deseja para a sua loja. Aqui eu vou colocar 30% e um faturamento estimado. Um exemplo, a gente está criando o período de abril do mês passado. Você vai colocar quanto faturou no mês anterior que você está fazendo o período. Então, aqui eu vou colocar R$ 70.000. O próximo passo é cadastrar todas as suas despesas e saídas. Ó, clique nos cards e informe os valores das suas despesas. Então, nós vamos começar com as despesas de vendas. Quais as despesas que você tem para vender? E aqui está algumas das despesas de vendas: comissão do vendedor, frete de mercadoria, imposto simples nacional, taxa de maquininha, embalagens, trocas e devoluções, marketing e tráfego pago. E um pouco das despesas fixas, porque quando eu volto, nós temos que cadastrar as despesas fixas. Despesas fixas já entram aluguel mais IPTU, salário fixo mais encargos, luz, água e telefone, internet, contador, limpeza geral, sistema. E você vai cadastrar tudo aquilo que você tem de despesas fixas na sua loja para você ter os resultados bem assertivos no aplicativo Smart. Então, aqui eu já vou começando a cadastrar as minhas despesas de vendas. Então, você clica aqui e você só clica em Nova Despesas. Então, eu vou colocar comissão vendedor, é o nome da minha despesa. Comissão é porcentagem, então aqui tem um tipo, ó, real ou porcentagem, 5%. Você coloca confirmar, despesa criada. Você vem em nova despesa e vai colocar todas as despesas de venda que o seu produto tem. R$ 350. Esse daqui já é reais, então você seleciona o reais e salva a despesa. Imposto Simples Nacional. Você copia. Esse é um dos que mais puxa, hein, pessoal? Porcentagem 27%. Um exemplo. Confirmar. Se você paga mais imposto, você coloca mais. Lembrando que é os dados da sua empresa. Taxa de maquininha. Nova despesa. Porcentagem 4%. Ok. Embalagens. R$ 280 por mês somente com embalagem. Então, você vai colocar suas despesas de venda. E eu vou colocar sacolas personalizadas. Eu só trouxe exemplos claros. Se você tem taxa de marketplace como Mercado Livre e Shopee, você também vai colocar. Se você tem marketing e tráfego pago, você vai colocar as despesas que você teve naquele mês. Então, aqui, sacolas personalizadas, R$ 120. Ok. Pronto, vamos supor que você já cadastrou todas as suas despesas de vendas. Então, você vai clicar aqui em fechar ou no X em cima. Suas despesas de venda já estão cadastradas. Você clica no X e agora é cadastrar as despesas fixas. Então, como eu já preparei o documento escrito, eu vou colocar as minhas despesas fixas. E aqui tem uma frase muito importante, ó, o lojista normalmente sabe quanto vende, mas não sabe quanto custa manter a loja aberta. Por isso, o aplicativo Smart ele precisa dos dados das suas despesas de venda e despesas fixas. Então, vamos cadastrar as despesas fixas. Aluguel mais IPTU. O IPTU, pessoal, vocês têm que colocar ele diluído. Se você paga 1.200 de IPTU só no final do ano, você vai diluir esses 1.200 por 12, que dá R$ 100 por mês.
E se o seu aluguel é R$ 1.000, você vai colocar um exemplo, 1.100. Porém, no meu aqui da simulação é 2.500. Você cadastra a despesa, salário fixo mais encargos de funcionário. Tem que colocar todos os encargos diluídos também, porque senão o aplicativo não puxa certo. Aqui tá errado. Deixa eu... 2.500. 3.000. Boa. Você, água, luz em telefone, R$ 300. Nova despesa, copia, cola, R$ 300. Lembrando que são as despesas do seu negócio. Internet, quase todo negócio tem, R$ 100. Outra despesa fixa, contador. Contador, R$ 600. Dá o check. Limpeza geral, sistema e imposto MEI. Se você é MEI, você precisa pôr em despesas fixas, não despesas de vendas. Então, aqui eu vou colocar MEI, R$ 86 por mês. Sistema, às vezes você tem um sistema, um software que te ajuda na loja, você tem que colocar essa despesa fixa. Aqui eu dou um OK. Pronto. Quando terminar de cadastrar todas as despesas fixas da sua loja, você vem em fechar ou no lapisinho aqui, ó. E você clica aqui em próximos passos. Aqui ele vai calcular após a gente terminar todos os preenchimentos de dados da sua loja. E agora vai aparecer a parte de produtos. Quantos produtos você vendeu? Qual o custo do produto? Então, vou cadastrar um produto, que você mantém o produto ativo. Você clica em novo produto, insere o nome do produto, aqui, blusa social. Blusa social. Mantém essa categoria geral, que foi a margem de lucro que você colocou no início. A unidade de medida é peças, sempre peças ou unidade. E aqui você vai inserir a quantidade vendida. Por exemplo, se no mês de abril, que é o mês de período que a gente está fazendo a análise, eu vendi 30, você coloca 30. E aqui você vai colocar o custo da sua peça. Então, uma blusa social, ela está me custando R$ 69. E o preço de venda, que eu vendo, que é o preço de venda da loja, R$ 219. Um exemplo, salvar produto. Aí você vai salvando todos os produtos, ó. Novo produto, você vai colocar calça sarja, categoria geral, que aí é a sua margem de lucro 30%. Unidade de medida vai ser peça, porque você vende a peça. Vamos supor que no mês que a gente está analisando, eu vendi 40 unidades dessa calça sarja. Ela me custa 119 e o preço de venda é 399. Aí você só salva o produto. Outro produto aqui, camiseta básica. Novo produto, camiseta básica, categoria geral, que já vai trazer a margem de lucro que você colocou. Unidade de medidas, você vai colocar a peça e a quantidade vendida no mês. Eu vou colocar 100 camisetas vendidas, o preço de custo R$ 49 e o preço de venda é R$ 119. Salva produto. Você vai salvar todos os produtos. Cueca. Novo produto, vai cadastrar novamente. Categoria geral. Unidade de medida, peças. Quantidade de vendidos, aqui eu vou colocar 100. O custo, preço de custo da peça é R$ 10,99.
E o preço de venda é R$ 49,90. E aqui você salva o produto. Você cadastra todos os produtos que você vendeu, meia, categoria geral, unidade de medida peça, quantidade vendidas 109, custo da peça R$ 5,99, preço de venda R$ 15,99. 15,99. Salva o produto. Jaqueta jeans, jaqueta. Novo produto. Você copia o nome do produto, a categoria geral, 30% de margem, unidade de medida peça, quantidades vendidas. Então, vou colocar 19 jaquetas vendidas. O preço de custo 119 e o preço da venda 499. Salvar produto. Vestido midi, que você vai criar, vai colocar um novo produto. Vestido midi geral, unidade de medida peças, quantidade vendidas 30, custo por essa peça R$ 79 e o custo de vendas 279. Vai salvar o produto. Aí aqui você vai cadastrando todos os produtos da sua loja, ó, blusa feminina, tênis, todos os produtos que você vendeu no mês de abril. Então, como nós estamos calculando o mês de abril, que é o período de análise, eu vou colocar todos os produtos do mês de abril. Blazer feminino, novo produto, nome, mantenha a categoria geral e peças, quantidade vendidas 40, o custo R$ 100 e o preço de venda 399. Salva o produto. Após você cadastrar todos os produtos, quantidade de venda, o custo da peça e o preço de venda, você vai notar que vai aparecer umas carinhas. Aí nós temos carinhas verdes, amarelas e vermelha. Um exemplo, se eu voltar aqui, ó, e colocar que eu vendo essa blusa por R$ 100 e salvar o produto, vai dar uma carinha vermelha, porque a precificação está errada. Então, quando eu clico, o ponto-chave do aplicativo Smarts está aqui. Uma vez que você cria o seu produto, que você coloca, cadastra o produto igual eu estou fazendo aqui, e você já colocou a margem indesejada, você já colocou as suas despesas, ele começa a calcular o preço ideal de venda do seu produto. Então, como a minha margem é 30% geral, ele começa a calcular a quantidade de vendas em todos os produtos e calcular a margem. Aí, blusa social, eu mudei o preço e ficou com a carinha vermelha. Quando você clica em cima do produto, o aplicativo ele te dá o preço ideal calculado de venda. Então, vamos supor que eu vendi 30 blusas social. O custo de comprar essa blusa é 69, mas eu estou vendendo a R$ 100. Então, provavelmente, eu estou tendo muito prejuízo. Então, o aplicativo ele já traz o preço ideal calculado. Se eu e ele já traz alguns resultados, como preço unitário, total. Aí, se eu vendi essas 30 peças por esse valor, eu tive R$ 812 de prejuízo. O lucro final, menos 27%. Aqui ele traz toda uma análise, os custos variáveis da peça, tudo, a porcentagem que está dentro do faturamento. E repare uma coisa, quando eu mudo o preço, ó, 275, mais que é o preço ideal, e salvo, a carinha da blusa social fica verde. Então, o aplicativo ele te mostra exatamente como que você tem que precificar cada produto seu. Após você ter colocado todos os produtos que você vendeu, quantidade, custo, igual a gente fez, em próximo passo. E aqui vai estar uma conferência dos dados, né, que você colocou. Então, você colocou aqui, ó, 30%, eu coloquei.
Aqui está um pouco das despesas fixas e despesas de vendas através dos dados que a gente colocou e você vai clicar em finalizar. Após você finalizar, o aplicativo ele vai trazer um dashboard que você vai ter na palma da sua mão. Então você vai entender o dinheiro deixado na mesa do mês, do período de análise. Você vai entender o seu faturamento calculado. Lembra que eu coloquei o faturamento estimado de 70 mil? O faturamento calculado através dos dados de vendas que você colocou, que eu coloquei, deu 76. Então você vai entender o lucro. Olha aqui, ó, o meu lucro desejado que eu coloquei na hora da criação do período foi 30%. O aplicativo disse que eu lucrei 25%. Então eu tenho que corrigir os preços dos produtos para que a sua loja fature muito mais e que esse dinheiro deixado na mesa passa a estar dentro do seu bolso no próximo mês. Então, quando você mede um período, igual fizemos, e vê o seu dashboard, você tem que tomar estratégias para o próximo mês. Então, você pode vir aqui em produto, e corrigir os preços da sua própria loja de todos os produtos. Então, todos os produtos que tiver com a carinha amarela ou vermelha, você vai fazer a correção. Um exemplo, esse blazer feminino, ele está com a carinha verde. Por quê? A margem de lucro do blazer está 30,32%. Porque a margem de lucro que eu coloquei, que eu desejo para minha loja na hora da criação do período foi 30%. Então vamos fazer uma correção na prática. Vamos supor, essa calça sarja, ela está apenas com 24% de margem. Então eu clico na calça sarja, o preço ideal calculado dela é 470. Então aqui eu vou colocar 475, salvo. A calça sarja passou a ficar com a carinha verde. E quando você vem no dashboard, você já está ganhando R$ 2.000 a mais que você não ganhava na sua operação pelo fato de precificar errado. Então, todas as vezes que você analisa o período do mês anterior, você precifica aquele produto de maneira certa e analisa o período com a precificação certa, você vai estar lucrando muito mais. Então, só com uma precificação certa que eu fiz da calça sarja, nós conseguimos R$ 2.000 aproximadamente de dinheiro deixado na mesa, que era o lucro que você não estava tendo, e, consequentemente, aumentou mais o faturamento. Então, você vai ter o trabalho somente disso, de entrar nos produtos e ver o preço de precificação correta e o aplicativo Smarts vai calcular tudo para que você tenha lucro de fato na sua loja. Porque hoje em dia tem muitos lojistas que vendem muito, sabem que vende muito, mas no final do mês não sobra um tostão no bolso. Por quê? Porque não sabe precificar corretamente. Então aqui, ó, camiseta básica. Eu vou pôr de 195. Salvo. Aí camiseta básica, carinha verde. E você percebe que a margem aumentou de todas essas peças que a gente corrigiu para cima de 30%, que foi o que eu coloquei no início, que é a margem desejada que eu quero na minha loja. Então eu clico aqui em meia, ele trouxe o preço ideal, que eu vou colocar R$ 24, salvo, e a meia passa a ficar com a carinha verde. Vestido midi, R$ 315. Aqui ele dá o preço ideal, né? R$ 310,91, para mim alcançar os 30% de margem no produto, salvo. Como eu fiz correção de todos esses que estavam com a carinha amarela, você volta no seu dashboard e zero dinheiro deixado na mesa. E você percebeu que o faturamento estava 74 mil e passou para 89 mil? Então, você tem que saber precificar certo o seu produto para, consequentemente, faturar mais. E a Smarts te ajuda exatamente nisso.